Tem histórias que simplesmente se recusam a morrer, sabe? Desaparecimentos que viram lendas. E hoje a gente vai mergulhar a fundo num desses casos, o inexplicável mistério dos Guardiões do Farol de Illanmore. Essa frase, ela diz tudo. Não foi só um sumiço. Foi como se eles tivessem sido apagados da existência. Uma ausência tão completa, tão total, que soa mais como poesia do que como um registro de verdade. É o começo perfeito para o mistério que vem pela frente. Para a gente começar a entender o que pode ter acontecido, a gente precisa viajar no tempo. Vamos lá para 1900, numa ilha totalmente isolada da Escócia chamada Illanmore. Imagine só, um farol, aquela torre solitária de pé contra a força do oceano, e de repente ele se apaga. O socorro chega e não encontra ninguém. Absolutamente ninguém. Eram 3 homens, Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. A responsabilidade deles era manter aquela luz acesa, guiar os navios em segurança. E de uma hora para outra, eles simplesmente somem. Só o vazio ficou no lugar deles. E o que foi encontrado dentro do farol só deixa tudo mais bizarro. A equipe de investigação que chegou lá se deparou com um verdadeiro quebra-cabeça. Não era bem uma cena de crime, mas era a cena de um mistério profundo. E aqui começam os detalhes estranhos. As botas dos homens estavam lá arrumadinhas perto da porta. Isso não parece uma fuga desesperada nem um ataque. Pelo contrário, né? Sugere ordem, rotina. Quase como se eles tivessem saído para fazer alguma coisa rápida e nunca mais tivessem voltado. E a cena continua, com uma calma que chega a ser perturbadora. Uma refeição pela metade, a mesa posta, tudo no lugar. Isso cria uma imagem quase fantasmagórica. É a vida de todo dia, congelada no tempo, esperando por homens que nunca mais voltariam para terminar o jantar. E o mais esquisito de tudo, não havia nenhum sinal de luta. Nem uma cadeira virada, porta arrombada, nada. O farol estava impecável, como se os guardiões tivessem, sei lá, evaporado. Essa ordem toda, essa organização, talvez seja a pista mais enlouquecedora. No meio desse silêncio todo, uma única coisa parecia falar: o diário de bordo do farol. A esperança era que ali, naquelas páginas, estivesse a resposta, a chave para decifrar o que parecia impossível de decifrar. E então surge uma pista, uma anotação no diário que parecia finalmente ser a resposta. A tempestade me assusta. Teria sido isso? Uma tempestade brutal? Uma onda gigante que arrastou todo mundo? A natureza, com toda a sua fúria, parecia ser a culpada óbvia. A solução, enfim, parecia estar ali, escrita. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. O diário fala de uma tempestade horrível. Só que os registros do tempo na costa, os relatos dos navios na área, todos, sem exceção, concordavam numa coisa. Naqueles dias, o tempo estava bom, o mar estava calmo, não teve tempestade nenhuma. Aquela explicação lógica simplesmente se desfez no ar. Se é a explicação mais simples, o que sobra? Só perguntas. Perguntas que ecoam há mais de 100 anos, levadas pelo vento ao redor daquele farol abandonado. Então, vamos dar uma olhada nas teorias que nasceram dessa falta de respostas. A primeira pergunta é a mais óbvia. Mesmo sem uma tempestade registrada, será que uma onda traiçoeira, uma daquelas ondas gigantes que surgem do nada, não poderia ter varrido os homens das pedras? É uma possibilidade, claro. O mar é imprevisível. Mas por que os 3 estariam do lado de fora ao mesmo tempo, quebrando todas as regras? A dúvida continua. Ok, se não foi a natureza, e se foi a natureza humana? Será que foi um crime, uma briga que acabou em tragédia com os corpos jogados no oceano? Ou quem sabe, piratas, espiões? Mas aí a gente volta para a cena do crime, que não parece cena de crime. Não tinha sinal de violência. Só aquela calma assustadora. E isso tudo nos leva à última pergunta, a mais arrepiante de todas. E se não foi o mar? E se não foi gente? E se os guardiões de Illanmore viram alguma coisa, algo tão fora do comum, tão impossível de entender, que a única saída foi desaparecer? Essa pergunta não dá resposta nenhuma, só deixa um mistério ainda maior.